E no momento que você abrir os seus olhos, você vai ficar: meu Deus, quanto tempo eu dormia? Onde eu estava? O que eu estava fazendo da minha vida? Em que eu gastei o meu tempo? Sabe, como eu fui inútil em não me preocupar com essas coisas antes? Como eu fui inútil, como eu fui sem utilidade em não participar disso? Jovem! Não se engane. É algo triste quando você acorda depois de muito tempo e percebe quanta coisa se passou. E eu tô falando isso como se eu tivesse já uns 40 anos de idade e como se eu tivesse dormido durante 40 anos. Eu só tenho 18, mas mesmo assim eu fico com essa tristeza no meu coração, porque eu sempre soube que isso estava rolando, mas nunca quis me interessar, nunca quis olhar para isso direito, nunca quis estudar sobre isso. Mas o que você tem que fazer é levantar, erguer a cabeça e olhar pra frente, saber que ainda tem muito caminho pela frente e que esse muito caminho que tem pela frente, agora sim, que você já tá consciente, você vai seguir ele de maneira correta, você vai fazer a coisa justa, você vai fazer o que é certo, você vai prestar atenção no que é certo, você vai de fato participar, você vai de fato exercer o seu papel de cidadão. Uma coisa que foi tão difícil para ser conquistada, que foi a sua cidadania. Hoje não é difícil para você conquistar a sua cidadania, você já nasce praticamente sendo um cidadão, praticamente assim, né? Muitos não têm a sua cidadania ali, né? Foi até tema de redação Enem, e mas a maioria tem sim desse privilégio. Então, antes foi muito mais difícil. Foi muito difícil para poder conquistar, para poder ser conquistado esse direito que você tem hoje de ser cidadão. Tantas injustiças que existiam antes, tanto costume errado que existia antes. E hoje a gente vive da maneira boa que a gente vive. Foi por muito esforço, foi por muita luta, sabe? Foi muito tempo até chegar nessa facilidade que a gente tem hoje. Cada dia fica tudo mais fácil. Então, usa essa facilidade a seu favor. Usa essa facilidade a favor da sociedade, né? E não só a seu bel prazer, não só a seu único favor, mas a favor da sociedade. E uma coisa importante. Muita gente da igreja, muita gente crente. Eu falo crente, vou falar crente assim no sentido geral. Incluindo todo mundo ali que acredita em Jesus Cristo. Aí fala assim: porque eu não vou me envolver com política não, sei lá, eu não vou olhar pra política não, eu não vou aprender de política não, porque o meu negócio é Jesus, o meu negócio é a igreja, minha pátria não é essa mesmo, minha pátria é o céu, então eu não vou ligar pra essas coisas aqui não, porque não me importam essas coisas aqui, eu vou só me importar com Jesus, vou só me importar com a Bíblia. E não vou me envolver em política, não vou falar de política, porque política não presta. Política não presta, pronto, política não presta, político também não presta nenhum, nada serve, nada tá bom. Mas uma coisa muitíssimo interessante da Bíblia é que praticamente, não literalmente, mas praticamente, todo o Antigo Testamento, gente, é pura política. E pensa numa coisa bonita de você ler. Pensa numa coisa bonita de você aprender. São mostrados políticos, pessoas políticas, né, tanto homens quanto mulheres, na política, de uma maneira muito ampla. Por quê? A Bíblia mostra rei e reinos que falharam, reis que serviam a Deus e que tiveram o seu reino próspero, reis, enfim, vou falar governantes que serviram a Deus e tiveram um bom governo, que serviram a Deus de maneira pura, íntegra, governantes que serviam a Deus de maneira morna, de maneira errada e que tiveram um bom governo. De um lado tinha um altar para Deus e de outro lado tinha um altar para Baal, mas que tiveram um bom governo em si. Governantes que, da mesma forma que eram mornos e de um lado tinha um altar para Deus e do outro lado tinha um altar para Baal, por exemplo, mas que tiveram um reino ruim porque eles eram pessoas ruins. E os governantes, claro, que ignoraram Deus totalmente e só tinham altar para ídolos.
e tiveram um reino podre. Um reino podre, um reino sujo, um reino injusto. E por aí vai se estendendo a lista, tem de vários tipos. Quando a gente olha para a Bíblia, no quesito política, é claro que a gente tem que arrancar aquilo que é de bom, né? O que é de ruim, a gente tem que olhar e falar assim, é isso que eu não vou copiar. E o que é de bom, a gente vai olhar e vai falar, é isso que eu vou copiar. Tem muitas histórias na Bíblia que a gente pode olhar e se espelhar, que a gente pode olhar e se inspirar e falar assim, eu vou escolher alguém que me represente dessa forma, eu vou ser dessa forma, eu vou entrar nesse meio político porque, não sei, estou muitíssimo insatisfeito de como anda essa política daqui, de como anda essa política dali, e eu vou me envolver com isso para que eu possa representar outras pessoas que pensam da mesma forma que eu. Então eu vou ser esse representante para as pessoas. Então a gente pode se inspirar também de várias formas na palavra. Eu quero ler alguns versículos onde a gente pode se inspirar e onde a gente pode tirar muitos aprendizados. O capítulo 5 do livro de Neemias é um capítulo que eu acho, assim, muito lindo. É muito gostoso de você ler. Não vou ler o capítulo todo, mas o título, só o título. A solução das injustiças sociais. Capítulo 5, versículo 10. Dentro do título, a solução das injustiças sociais. Isso foi Neemias falando, né? Neemias estava escrevendo, então Neemias estava falando. Neemias era governador. Neemias foi nomeado governador. Tipo José. José também era governador, né? E aí, Neemias, mais ou menos isso. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. 14. O exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata. 480 gramas de prata. Além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ai, que lindo. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, porque ele reconstruiu o muro lá de Jerusalém e tal. Enfim, toda uma história lá. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Ainda na Bíblia, vamos para Esther. Esther, capítulo 4. Título: O pedido de Mardoqueu a Esther. Antes de eu ler o que aconteceu, o que eu de fato quero ler, o que tinha acontecido era que aquele rei estava querendo acabar com o povo judeu. E ele era casado com uma judia. Mardoqueu foi pedir a Esther para que ela falasse com o rei. Um cara muito chato tinha vindo aqui no ouvido do rei, convenceu o rei de exterminar todos os judeus e de fazer toda essa tristeza com os judeus em troca de muita prata. E aí todo o povo judeu, quando viu aquele decreto, ficou triste, vestiu vestes de lamento, ficou de luto, choraram, se prostraram, ficaram muito tristes. E Mardoqueu estava no meio desse povo, né? E ele estava lá na porta do palácio, Esther viu que ele estava nessa agonia, que Mardoqueu estava nessa agonia, e mandou alguém lá, Ratar, o nome do cara, mandou Ratar ir lá ver o que estava acontecendo com Mardoqueu, levar umas roupinhas e saber o que tanto perturbava Mardoqueu. E aí Mardoqueu contou tudo tal e deu para esse Ratar, para ele mostrar para Esther, uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Só que aí Esther só poderia falar com o rei lá na área lá no pátio
no pátio interno. Ela só poderia se aproximar do rei nesse pátio, caso ela fosse chamada pelo rei para poder estar lá na presença dele. Ela já não havia sido chamada há mais de 30 dias. Isso, há mais de 30 dias. Então ela ficou meio assim, né? Ela ficou meio baqueada e tal, porque se a pessoa chegasse lá sem ter sido chamada pelo rei, a não ser que ele estendesse o cetro e aí falasse, não, tá tudo bem, você tá aqui. Se ele não achasse que tivesse tudo bem a pessoa chegar lá sem ele ter chamado, ele matava aquela pessoa na hora. Então ela tava com bastante medo, né? Aí Esther mandou esse recado pra Mardoqueu, falando sobre isso daí. Mardoqueu vai lá e fala bem assim. Esther, capítulo 4, versículo 13. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, se você ficar calada, saiba que socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a família de todo seu pai morrerão. Gente, o que a gente aprende? Vendo a conduta justa de Neemias e o cargo importante de Esther, né? Esse cargo de importância de Esther, que ela estava meio baqueada e ela não estava ali pronta para tomar uma atitude. Se nós temos uma voz, se nós temos uma boca para falar, por que não usar? Não precisa criar um canal no YouTube para você usar sua voz. Você pode usar sua voz em qualquer lugar. Você pode usar sua voz na escola, você pode usar sua voz no trabalho, você pode usar sua voz nas suas redes sociais, você pode usar sua voz dentro da sua própria casa. Dentro da nossa própria casa, muitas vezes a gente tem que converter o uso da nossa própria casa. Converter em qualquer sentido. A converter a ideias, converter ao cristianismo, por exemplo, né, que é o que a gente evangélico gosta de fazer. Não, a gente foi ordenado a fazer, melhor dizendo. Use a sua voz onde Deus te colocou para usá-la, sabe? Não espere chegar em tal lugar, não espere chegar na sala do pátio do rei para você tomar uma atitude. Não espere chegar no lugar onde você quer, não espere chegar nas condições perfeitas para poder começar a fazer a coisa certa, que isso não vai dar certo, não vai dar certo você ficar esperando as condições perfeitas, as condições necessárias para aí sim você usar a sua voz. Não, comece a usar a sua voz. Claro que você não pode chegar aqui num lugar desse falando qualquer coisa, falando besteira, falando que você não sabe, falando uma coisa que você não pesquisou, que você não foi atrás de saber se é verídico, se não é, se o que você tá falando é mentira, se o que você tá falando não bate uma coisa com a outra. Não. Mas tem gente que espera, sei lá, chegar em tal posição, tem gente que espera chegar em tal idade. Não, começa agora, começa com a sua idade que você tem agora, começa com a inteligência que você tem, estuda, vai atrás, usa sua voz, usa sua inteligência, começa a falar, fala qual é a sua opinião para as pessoas, debata com as pessoas e esteja pronto a ouvir, porque quando eu não era pronta para ouvir, a pessoa, os meus pais, né, era geralmente os meus pais, tava ali, ó, falando no meu ouvido, tava na cara deles ouvindo tudo que eles estavam dizendo, mas entrava por um e saía pelo outro, então eu não dava importância, eu não dava ousadia. Dê importância ao que as pessoas falam, dê importância à vivência das pessoas, dê importância à experiência de outras pessoas, dê importância ao conhecimento e à sabedoria de outras pessoas, não só a sua própria, porque você não vai viver sozinho, você não vive sozinho, você vive em sociedade, você vive em comunidade, você tem que saber qual é o lado da outra pessoa, você tem que saber o que se passa, antes de você falar, não sei o que, não, você tem que saber de fato, você tem que conhecer o lado da história, você tem que conhecer as vivências das pessoas antes de você julgar, antes de você falar isso, antes de você falar uma besteira, você tem que conhecer. Então, assim como Esther precisava tomar uma atitude, porque, gente, Esther já tinha tudo nas mãos. Esther já tinha tudo nas mãos, ela já tinha até o cargo de rainha. Mas você não precisa ter cargo de nada para você abrir a sua boca e falar. Você não precisa ter cargo de nada para você se expressar, para você convencer outras pessoas. Não precisa. A gente já tem tudo que a gente precisa nas mãos. Tem uma rede social aí, tem um grupo de pessoas que a gente, uma roda de pessoas que a gente chega, a gente pode descer a língua falando daquilo que a gente pensa. A gente pode falar, a gente pode abrir a nossa boca abertamente e falar. E a gente também pode fechar a nossa boca e ouvir. A gente pode fechar a nossa boca e aprender, entender.
Usa aquilo que você tem, usa o que você tem à sua disposição, usa a sua voz, usa a sua saúde, usa a sua juventude, sabe? Usa esse vigor maravilhoso que Deus te deu para você levantar da sua cama, para você se vestir, para você começar o seu dia. Usa isso a seu favor, usa isso a favor das outras pessoas, usa isso, sabe? Porque aqui Esther, Neemias, eles foram colocados nesse cargo não para que eles recebessem honra, mas eles foram colocados nesses cargos importantes para que eles cuidassem do povo de Deus, para que eles cuidassem das pessoas. Então, saiba que não é só sobre você. Esther estava aqui num lugar bom, sabe? E como Mardoqueu falou, não pense que porque você está dentro do palácio do rei, foi o que eu disse, não pense que por você estar vivendo uma vida confortável, que a morte não vai chegar a você. Não pense que por você ter tudo nas mãos, que o peso de um governo ruim, que o peso de uma gestão ruim não vai chegar até você, porque vai sim. Então, para você cristão, para você não cristão, para você qualquer aí que acha que a política não tem importância, a política tem importância, a gente deve se envolver na política sim, porque quem tá lá em cima foi colocado lá para poder cuidar da gente, não para maltratar a gente. O dever dele não é esse não, o dever dele é cuidar da gente, o dever dele é fazer o melhor, o dever dele não é roubar o nosso dinheiro, não é pegar o nosso dinheiro justamente como Neemias não fazia, mas Neemias fazia os certos, porque ele não aceitava nem o banquete que era de direito dele aceitar. Mas mesmo que fosse um direito dele, ainda assim era muito pesado sobre as pessoas, ainda assim aquilo exigia muito das pessoas, muito dinheiro, um fardo muito pesado que aquele povo não podia carregar, porque estavam em situação de pobreza, estavam numa situação de necessidade. Então, a gente tem que saber discernir, a gente tem que estar envolvido nessas coisas, para que a gente coloque no poder, para que a gente coloque lá em cima, no comando, uma pessoa que seja boa, uma pessoa que cuide do povo, e não uma pessoa que maltrate o povo, e não uma pessoa que dê no lombo do povo, não, mas uma pessoa que cuide, uma pessoa que reerga o povo, sabe? Um povo que caiu, um povo que escorregou, um povo que deslizou, um povo que está com as pernas quebradas. Esse comandante, esse governante tem que vir fazer isso com o povo e não amassar eles mais ainda, e não estragar com eles mais ainda. Nós precisamos sim estar inseridos nisso, não só os cristãos, mas, gente, todo cidadão. Todo cidadão precisa estar inserido nisso. Para de ser burro. Para de ser burro. Para. Pelo amor de Deus, para de ser ignorante. Você vai aprender de política, vai saber o que está acontecendo. Ah, mas é porque nenhum candidato está me representando. Nenhum candidato me agrada. Gente, escolhe o menos pior. Escolhe o menos pior. O que eu falei ali do lanche em branco? O lanche em branco, você não escolhe ninguém e aí depois você vai reclamar com que moral? Se você não escolheu ninguém. Se você não escolheu um partido, se você não escolheu uma pessoa, se você não escolheu representante nenhum. Tenha discernimento, ser humano. Tenha discernimento, crente. Então é isso, jovem. Pelo amor de Cristo Jesus. Eu vou repetir. Nós somos a esperança do nosso próprio futuro e do futuro das próximas gerações. Porque não vai parar de nascer gente, não vai parar de chegar a geração aí. E a gente tem que se esforçar ao máximo para que não só nós mesmos, mas para que essa outra geração que vai vir ainda, a geração mais nova que a gente, que ainda somos novos também, mas que a geração mais nova ainda vai chegar, para que no futuro eles possam viver em uma sociedade justa e não uma sociedade que a gente vive muitas vezes de voto cabresto, sabe? Até hoje. Seja inteligente. Usa o seu cérebro inteligente que Deus te deu para pensar. Põe ele para jogo, faz alguma coisa de útil com ele, para de pensar só em você mesmo. Pense na outra geração que vai vir. Se você quer ter filhos, você pode ser um adolescente e pode pensar em querer ter filhos. Se você quer, aí tem gente que não quer ter filho porque não quer colocar filho nesse mundo tão ruim. Faça do mundo um lugar melhor. Tome uma atitude. Ah, mas porque a minha única atitude não vai mudar o mundo. Vai você achando. Você acha que uma atitude boa sua não vai fazer diferença pra uma pessoa? Gente, se uma atitude boa sua já faz diferença pra uma só pessoa, já tá perfeito. Já vale de muita coisa. Abra os seus olhos. Escolha tirar a sua venda. Escolha, desamarrar a venda, para que você passe a enxergar as coisas que se passam ao seu redor. O que de importante está acontecendo? Qual é a pauta importante
mas que é de fato importante, não só porque está sendo falada, porque está todo mundo falando, não, mas que de fato é importante. Tem muita coisa importante que ninguém fala, tem muita coisa importante que fica debaixo dos tapetes. Passe a ter um olhar mais de raio-x, de querer olhar para as coisas e descobrir, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, o que foi que aconteceu aqui, o que foi que deixou de acontecer, como deveria ter acontecido de fato. Preste atenção nas coisas, seja atento, seja útil. Levanta, jovem, levanta essa cabeça, levanta dessa cadeira, sabe? Levanta dessa cama, levanta da sua preguiça, levanta do seu comodismo, levanta da sua vaidade, sai disso, vai fazer algo que preste, vai fazer algo útil. Não quero obrigar ninguém a se candidatar como político, mas a estar atento a isso, a estar envolvido nisso de maneira sadia, pelo amor de Deus. Seja inteligente, não seja burro, não. Pelo amor de Jesus Cristo, peça. Se você não tem inteligência, peça inteligência a Deus que Ele te dá. Se você não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus que Ele te dá. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque ele pediu sabedoria a Deus. Então peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria, peça inteligência, peça discernimento. Peça mais força se for isso que você precisa. Peça coragem se for isso que você precisa. Sabe? Peça atitude se for isso que você precisa. Peça aquilo que você precisa a Deus e Ele te dará. Para que você seja útil, para que você tome atitudes, para que você seja participativo, para que você esteja ali, ó, de prontidão. Ou pelo menos, ou simplesmente irei fazer um voto consciente. E não só um voto porque meu pai mandou, não só um voto porque minha mãe mandou, meu tio mandou. Não, um voto consciente. Um voto consciente, tá? Não seja arrogante, não seja burro. De novo, não seja burro. Eu vou repetir, não seja burro. Seja inteligente, sabe? Não tô falando pra você ser rebelde, mas tô falando pra você ser inteligente, pra você saber discernir, ó. Vale a pena? Não vale. Não vale, não. Tá fazendo bem mesmo? Não tá? Não sei. Tá? Não, então não. Tá? Então tá bom. Então. Soltei só pra encerrar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha aberto um pouco dos seus olhos. Eu sei que parece que a cada dia que passa a política fica cada vez mais difícil. Mas se a gente for olhar na história, a política sempre foi uma coisa complicada. Então, não tem muito o que reclamar, sabe? Não tem muito... Sei lá. É só saber viver com o que tem. A gente precisa saber viver com o que a gente tem e saber fazer as melhores decisões com o que a gente tem. Por mais que não nos agrade 100%, mas a gente precisa aprender a fazer isso, porque senão a gente não vive. Porque senão a gente vai viver insatisfeito pro resto da vida e sem cumprir com o dever que deveria cumprir, tá bom? Bye, bye!